A história começa em uma masmorra escura cheia de cadáveres, onde um herói chamado Seu enfrenta um monstro serpente gigante com sua espada ensanguentada, pronto para derrotá-lo. A serpente avança com grande velocidade e ele mal consegue bloquear o ataque, saindo ileso. Ele então tem uma ideia e tenta pular da parede da masmorra para atacar a serpente com um golpe amplificado, mas a serpente facilmente antecipa o movimento e o atinge com força contra a parede. Percebendo quão perigosa a luta se tornou, ele decide que precisa acabar com isso rapidamente. Então, ele avança contra a serpente com sua espada, agora carregada com um raio. Infelizmente, sua espada se despedaça no meio do ataque, e a serpente aproveita a chance para recuperar a vantagem. Enquanto a serpente crava os dentes nele, ele desesperadamente a fere repetidamente com sua adaga, mas nenhum de seus esforços parece ter efeito. A serpente então o joga com força no chão e começa a engolir seu corpo lentamente enquanto ele grita de dor. Com metade do corpo já devorado, a serpente apenas observa Seal por um momento, preparando-se para dar a mordida final. Seal de repente sente uma onda de raiva ardente subir dentro dele e declara que não vai morrer como um covarde. Ele aceita que a morte está a caminho, mas antes que a serpente possa acabar com ele, o tempo congela abruptamente ao seu redor, e ele começa a ouvir uma estranha voz desconhecida chamando-o, zombando dele e o chamando de homem patético. Seal ouve a voz claramente e se pergunta de onde ela poderia vir. Enquanto a pessoa por trás da voz está genuinamente chocada por Seal conseguir ouvi-la, ele explica que sempre pôde ouvir as vozes dos relicários e diz que ela deve ser algum tipo de objeto divino. Então, ele pede que ela destrua o monstro serpente e o tire daquele lugar. A voz apenas ri dele em resposta e lembra que metade de seu corpo já foi comida. Então, mesmo que ela se livrasse da serpente, não há como ele sobreviver. Diz que ele é realmente um caso lamentável, porque mesmo tendo nascido com talento incomparável, nasceu na era errada e sofreu muito por isso, e agora vai morrer sem ter tido a chance de usar seus truques brilhantes. Ouvir tudo isso apenas enche Seu de ainda mais raiva. Ele não tem certeza de como vai fazer isso, mas jura com tudo que tem que vai matar um homem chamado Kwon Tae-jun, custe o que custar e quanto tempo levar. Vendo a profundidade de sua determinação e sentindo seu potencial oculto, a voz de repente toma forma física na forma de um corvo e aparece diante de Seu, dizendo que decidiu lhe dar uma segunda chance na vida. Ela diz que está ansiosa para ver se ele finalmente conseguirá reivindicar o trono do rei desta vez. O corvo então envia uma poderosa onda de energia diretamente para Seu, e depois que ela percorre todo o seu corpo por um tempo, ele se vê sentado dentro de um prédio público. Ele fica completamente em choque ao perceber que suas pernas foram completamente restauradas. O que o choca ainda mais é descobrir que está dentro de uma delegacia de polícia. Sem memória de como chegou lá, um policial próximo informa que estão no meio de uma investigação e pede seu nome. Seal senta em silêncio, consumido por seus próprios pensamentos e se perguntando se estar vivo novamente foi de alguma forma obra daquele misterioso corvo divino. Então, Seal ouve um dos outros policiais comentando casualmente que acabaram de entrar no início do ano de 2025. E essa revelação deixa Seal completamente atordoado. Porque aquele ano era exatamente 15 anos antes de seu tempo atual, o que o leva a concluir que de alguma forma foi enviado 15 anos para o passado. Uma mulher então se aproxima para repreendê-lo por não responder suas perguntas, mas Seal não consegue evitar a sensação de que já a viu em algum lugar. Ele se lembra que ela é a mãe do menino de cabelo castanho sentado perto, chamado Yu, e que estão na delegacia porque foram pegos em uma briga que Yu claramente tentou iniciar com Seu. Seu então pensa em como resolveu esse mesmo problema 15 anos atrás e se lembra de que foi solicitado a pagar uma quantia extremamente alta em danos. E como estava completamente quebrado na época, ele simplesmente se ajoelhou e pediu desculpas. A mãe de Yu percebe que Seu não está ouvindo uma única palavra que ela diz. Então ela tenta dar um tapa nele, mas Seu rapidamente segura sua mão e eleva a voz, dizendo que foi seu filho quem começou a briga, e também apontando que estão exigindo muito dinheiro em taxas de acordo.
Yu não gosta da forma como Seo fala com sua mãe, então imediatamente dá um soco, mas Seo facilmente se esquiva e o derruba no chão. Isso deixa Seo chocado por um momento ao perceber que seu corpo se sente muito mais leve do que deveria. Isso o faz se perguntar se todas as habilidades de combate que construiu ao longo dos últimos 15 anos ainda estão intactas neste corpo mais jovem. Se isso se confirmar, ele percebe que teve uma sorte extrema. Seo acaba sendo jogado em uma cela por ser agressivo, e o som da mãe de Yu reclamando nas proximidades começa a irritá-lo. Ainda assim, ele sabe que nada disso vai importar muito em breve, uma vez que os relicários começarem a chegar. No ano de 2025, grandes terremotos atingiram várias partes da Terra, e várias tumbas antigas apareceram de repente. Relíquias presentes em mitos, lendas e contos antigos foram encontradas entre elas. Histórias que foram passadas por gerações revelaram ter poder real, e aqueles que possuíam essas relíquias ganharam várias habilidades sobrenaturais. Por causa disso, todos saíram em busca de relíquias. Seo se juntou à busca na época e acabou encontrando o que era conhecido como o relicário do arqueólogo. Naquele momento, Seo achou que ganhar o conhecimento da tumba e de seus relicários acabaria com sua vida miserável e o deixaria começar uma nova. Mas foi exatamente quando a verdadeira loucura começou. Começando pelo Sr. Kwon, o maior presidente da cidade. Muitas pessoas que possuíam relicários tomaram medidas para garantir que ninguém, além delas, pudesse escavar mais esses relicários. Felizmente, o talento natural de Seo para encontrar relicários foi reconhecido, e ele foi recrutado pelo próprio Sr. Kwon. A partir daí, ele acabou aceitando todos os trabalhos sujos que Kwon lhe oferecia, resignando-se a ser conhecido como o cachorro do presidente, e suportando todos os insultos que vinham com isso. Sentado na cela, Seo percebe que é apenas uma questão de tempo até que os relicários comecem a aparecer novamente, e tudo ao seu redor se transforma em anarquia. Ele acha que é um ponto positivo estar muito mais forte do que antes, mas também sabe que só a força não será suficiente desta vez. Ele precisa levantar capital para a escavação o mais rápido possível. Mas ele não tem certeza de como fazer isso. Então, uma linha de texto brilhante aparece diante dele. Seo pensa a princípio que pode estar perdendo a cabeça, mas logo percebe que isso deve ser obra de um relicário. Ele se levanta e tenta invocar o corvo que o trouxe de volta à vida. Mas, em vez disso, uma tela de status aparece diante dele e informa que sua nova missão é despertar os 4 talentos de um caçador de tumbas, o que o pega completamente de surpresa. Um guarda passa por ele e não parece notar a tela de status, o que diz a Seo que ele é o único capaz de vê-la. Além disso, ele percebe que atualmente pode ver objetos dentro de um raio de 1 metro ao seu redor, uma habilidade originalmente ligada ao relicário do arqueólogo. Mas como ele não possui mais esse relicário, se pergunta por que a habilidade ainda permanece com ele. Seo observa mais de perto sua tela de status e vê que já ganhou um dos 4 talentos, o que significa que ainda tem 3 para desbloquear. Isso lhe traz um certo alívio, pois significa que ele já tem uma pequena vantagem, mas ainda não consegue deixar de se perguntar por que o relicário do corvo está fazendo tudo isso por ele. O detetive Kim então chega para libertar Seo, e assim que saem, Kim diz a Seo que ele é realmente azarado. Como Yu é aparentemente um reincidente em provocar brigas, Kim ri de toda a situação. Seo pensa quietamente consigo mesmo, e lembra que o detetive Kim foi a única pessoa que sempre esteve ao seu lado quando ele não tinha nada. Eles começam a caminhar para casa juntos, e no caminho, Seo pergunta a Kim se ele notou algum incidente estranho ultimamente, e pela expressão confusa de Kim, Seo percebe que os relicários ainda não existem nesta versão do mundo. Depois de se despedirem, Seo vai embora sozinho, e percebe que este é exatamente o momento em que as tumbas estão começando a aparecer, e ainda não há usuários de relicários, o que significa que agora é sua chance perfeita de se adiantar. Ele menciona que a maioria dos primeiros relicários apareceu na Europa e nas Américas. Mesmo assim, Seo continua pensando em maneiras de conseguir dinheiro, já que precisa comprar passagens de avião. Ao entrar em um beco, ele dá de cara com a gangue para a qual trabalhou em sua vida passada, e sorri para si mesmo, dizendo que acaba de encontrar sua vaca leiteira. Em sua vida passada, ele estava tão desesperado por dinheiro
que acabou trabalhando para essa gangue. E durante esse tempo, foi tratado pior que um cachorro. Um dos membros da gangue tenta dar um tapa no rosto de Seo, mas ele facilmente o derruba com um movimento rápido. Seo então se vira para falar com os outros, dizendo que está saindo e que tudo o que eles precisam fazer agora é pagar os salários pendentes e a rescisão que ele deve, mas a gangue se recusa a recuar e parte para cima de Seo. Embora Seo use facilmente suas habilidades de artes marciais para derrubá-los um a um, os membros da gangue ficam completamente chocados com as habilidades de Seo, já que ele sempre foi visto como sem esperança na luta. Depois de um tempo, Seo percebe que suas mãos estão começando a tremer, então decide encerrar as coisas rapidamente. Em certo ponto, a única pessoa que ainda está de pé é o chefe da gangue, e desesperado para derrubar Seo, ele saca sua lâmina especial e se prepara para atacá-lo. Seo imediatamente nota a lâmina e percebe que é um relicário. Ele não tem certeza do porquê algo assim já existe tão cedo no Apocalipse, mas tem certeza de uma coisa, que ela vai ser dele. Seo arranca a lâmina do chefe da gangue e decide mostrar ao resto da gangue do que ela realmente é capaz. A arma lhe dá um enorme aumento tanto na velocidade quanto na força, permitindo que ele derrote os membros da gangue em apenas alguns segundos. Depois de deixar vários deles com ferimentos de faca, os membros restantes perdem toda a coragem e só querem ir embora para casa. Enquanto isso, na Galeria Zhang, a mulher responsável recebe uma ligação de seu subordinado. Ele explica que Seo de repente ficou incrivelmente forte, derrotou todos eles, roubou todos os ienes da conta e até levou a estátua de Buda. Furiosa, ela o chama de idiota e ordena que ele recupere a estátua imediatamente. Ao mesmo tempo, Seo caminha pela cidade carregando a estátua de Buda, se perguntando o que deve fazer com ela. Mais cedo, ele visitou uma casa de penhores, mas o corretor disse que a estátua era basicamente sem valor. Mesmo assim, ela não acredita nisso. Depois de ver o quão desesperado o chefe da gangue, Eirai, estava para recuperá-la, ele está convencido de que deve ser valiosa. Seo usa sua habilidade de avaliação e descobre uma substância estranha dentro da estátua. Ele corta com cuidado e encontra uma pequena garrafa com um líquido misterioso. Um sorriso largo surge em seu rosto ao perceber que evitou um grande erro ao não vendê-la. De volta à galeria, o detetive Kim chega com Eirai algemado. Ele informa a CEO que a polícia recebeu uma denúncia sobre drogas ilegais sendo vendidas lá. A mulher nega tudo, insistindo que só lidam com obras de arte. No entanto, o detetive Kim diz para ela parar de fingir, pois a polícia já encontrou evidências no armazém. Ela fica chocada ao saber que a polícia sabe da existência do armazém, mas logo se acalma, acreditando que não há nada a temer, já que cada sala é protegida por senha. Nesse momento, um dos oficiais fala pelo rádio e informa que vasculharam todas as salas e descobriram grandes quantidades de drogas. A mulher fica completamente atordoada. Cada sala deveria estar trancada por senha, então ela não entende como a polícia entrou. Antes de ser levada, o detetive Kim coloca o celular perto de sua orelha. Do outro lado está Seo, que diz que foi bem tolo não trocar as senhas de vez em quando. Assim que ela ouve sua voz, percebe que foi Seo o tempo todo e grita seu nome com raiva, enquanto os oficiais a escoltam. Ao voltar para casa, Seo recebe uma mensagem do detetive Kim, informando que a recompensa de 10 milhões de ienes pela sua dica será enviada em breve. Com seu dinheiro inicial finalmente garantido, Seo decide que é hora de voltar para casa, dormir e se preparar para amanhã, pois é quando a busca pela tumba finalmente começará. No entanto, ele se depara com uma grande surpresa. Uma tumba misteriosa apareceu bem onde sua casa costumava estar. Seo se aproxima com cautela e escuta uma agente da CIA chamada Linda conversando com alguém. Ela diz que tem sorte de ninguém ter percebido que a estrutura estranha é na verdade uma tumba, e por isso planejam explodi-la logo pela manhã. Um momento depois, Linda esbarra em Kenshi, um membro da equipe de escavação japonesa. Por causa do passado deles, ela imediatamente o chama de ladrão. Mas Kenshi responde, dizendo para ela não agir de forma inocente, pois ambos sabem exatamente o que realmente estão buscando. Seo escuta a conversa em silêncio e descobre que eles pretendem usar explosivos para forçar a entrada na tumba.
Ouvir isso é o suficiente para ele perceber que ainda não há especialistas que entendam o quão perigosas essas tumbas realmente são. Seal vê isso como uma boa notícia, pois significa que ele é a pessoa mais experiente por ali. De repente, estranhas marcas vermelhas começam a se espalhar pelo chão. Seal imediatamente as reconhece como glifos de tumba. Esses escritos antigos contêm informações importantes sobre a tumba. Quem conseguir lê-los pode descobrir onde a entrada está escondida e também aprender sobre armadilhas perigosas antes de entrar. Seal estuda os glifos com cuidado e quase instantaneamente seu sistema se ativa. Uma notificação aparece, anunciando que ele ganhou a habilidade de linguística. Essa nova habilidade melhora muito sua compreensão de todas as línguas. Graças à habilidade, os símbolos estranhos de repente se tornam fáceis de ler. Depois de examinar os escritos por um momento, Seal rapidamente descobre onde a entrada está localizada. Sem perder tempo, ele ativa a entrada secreta e a ataca com sua lâmina. No momento em que seu ataque acerta, uma enorme explosão irrompe no céu, enviando uma poderosa onda de choque pela área. O estrondo chama imediatamente a atenção de todos, incluindo Linda e Kenshi. Ambos rapidamente se viram para a fonte da explosão e percebem que algo inacreditável está acontecendo. A entrada da tumba está se abrindo sozinha. Com medo de perder a chance se fechar novamente, eles correm o mais rápido que podem antes de pular para dentro. Enquanto isso, Seu continua calmamente mais fundo na tumba. Depois de andar por um tempo, ele chega a um lago misterioso que reconhece instantaneamente de suas memórias do futuro. Ele já sabe exatamente o que está debaixo da água. Se um relicário for jogado no lago, ele despertará a serpente que tem dormido ali por incontáveis anos. Sem hesitar, Seal lança sua lâmina na água. O Lago Pacífico começa a tremer com ondas grandes. Momentos depois, a serpente gigante surge lentamente da água, abrindo os olhos após seu longo sono. Ela dá boas-vindas ao seu mais novo visitante antes de abrir sua enorme boca. Dentro, há duas armas relicárias de alto nível. A serpente pergunta a Seal qual das armas ele perdeu. Seal já sabe que isso é apenas um teste. No futuro, muitos Tomb Raiders gananciosos falharam porque mentiram, alegando que uma das armas valiosas era deles. A serpente puniria imediatamente quem respondesse desonestamente. Lembrando dessa lição, Seal diz a verdade e afirma que nenhuma das armas pertence a ele. A serpente fica satisfeita com sua honestidade. Ela elogia Seal antes de lhe apresentar sua verdadeira lâmina. Tudo parece estar indo exatamente como esperado. Seal pergunta educadamente se pode olhar mais de perto sua arma. A serpente baixa a guarda por um breve momento. Em vez de aceitar o prêmio pacificamente, ele ataca de repente. Ele agarra sua lâmina e atinge a serpente sem aviso. A criatura gigante solta um grito de dor e pergunta por que ele atacaria após passar no teste. Seal não hesita em responder. Ele explica que não confia em relicários. Só porque alguém passa no teste de uma relíquia não significa que receberá uma recompensa justa. Sempre há a possibilidade de que a relíquia tenha outras intenções. Seal até se lembra de ouvir sobre outro Tomb Raider que completou com sucesso o teste de uma relíquia apenas para ficar louco depois e se tornar um serial killer. Após ouvir histórias assim, Seal não tem intenção de correr riscos desnecessários. Se houver a menor chance de a serpente traí-lo, ele prefere eliminar a ameaça agora. A serpente fica furiosa e avança em sua direção. Seal reage imediatamente, pulando alto antes de cravar sua lâmina no corpo da serpente. Outro rugido doloroso ecoa pela câmara. Mesmo após sofrer uma ferida tão grave, a serpente se recusa a cair. Sabendo que ataques comuns não serão suficientes, Seal ativa sua técnica de domínio. Uma poderosa onda de energia flui de seu corpo diretamente para a serpente. A criatura grita mais uma vez enquanto a técnica começa a forçar sua vontade a se submeter. Domínio é uma habilidade especial que permite ao usuário forçar uma relíquia a obedecer comandos. Ela se opõe completamente à afinidade, que permite a alguém controlar uma relíquia construindo confiança com ela. No entanto, nenhum desses métodos é considerado perfeito. O relacionamento ideal entre uma relíquia e seu proprietário é conhecido como compatibilidade, onde ambos os lados se entendem naturalmente e lutam juntos como um só.
É frequentemente comparado à conexão entre um músico habilidoso e seu instrumento favorito. Mesmo com o domínio afetando continuamente, a serpente teimosamente se recusa a se render. Ela continua lutando com todas as suas forças, tentando resistir ao controle de Seu. Vendo que ainda se recusa a se submeter, Seu decide colocar tudo em um ataque final. Ele concentra ainda mais poder em sua técnica de domínio, enquanto canaliza diretamente através de sua lâmina. A energia rasga o corpo da serpente, fazendo-a gritar repetidamente. A batalha continua por mais alguns momentos antes que a criatura finalmente atinja seu limite. A técnica de domínio de Seu acaba tendo sucesso em exercer completamente a serpente. Com o teste finalizado em seus próprios termos, Seu reivindica oficialmente a serpente como sua mais nova relíquia. Como recompensa, ele recebe um machado de ouro e um de prata. Uma notificação aparece, mostrando que suas estatísticas aumentaram novamente. CO leva um tempo para analisar as melhorias, satisfeito com os resultados de sua aposta. Logo depois, Linda e Kenshi finalmente chegam ao lago, acreditando saber como o teste funciona. Eles copiam o mesmo método, jogando uma relíquia na água. No entanto, nada acontece. O lago permanece completamente parado. Ambos encaram a água confusos, sem entender por que o teste não começa. Nenhum deles percebe que Seu já o completou e reivindicou a relíquia. Antes que possam investigar mais, a caverna começa a tremer violentamente. Grandes rachaduras se espalham pelas paredes enquanto enormes pedaços de rocha caem do teto. Percebendo que a tumba está desabando, Linda e Kenshi abandonam o teste e correm para a saída o mais rápido que podem, mal escapando antes que a passagem seja selada. Em outro lugar, na galeria, os membros restantes da gangue ainda estão furiosos. O chefe foi preso, suas drogas foram apreendidas e tudo que construíram desmoronou por causa de Seu. Um membro chamado Nabaru fecha os punhos e jura que fará Seu pagar por tudo que fez. Nesse momento, seu telefone toca e ele fica chocado ao ver. O chamador é o próprio Seu. Assim que Nabaru atende, Seu diz para esquecer as saudações e ir direto ao assunto. Ele quer que Nabaru reúna o resto da gangue porque tem um trabalho para todos. Seu explica que seu próximo alvo é a Mitas, a maior casa de leilões secreta do mundo, localizada em Las Vegas. Ele acredita que a casa de leilões possui informações valiosas que podem ajudá-lo a se preparar para eventos futuros. Se conseguir acesso, terá uma grande vantagem sobre os outros. Ele ordena a Nabaru e seus homens que compareçam ao leilão deste mês, comprem alguns itens específicos e fiquem de olho em um homem chamado Jack Kamen, mais conhecido como JK. No entanto, Seu pensa consigo mesmo que Jack Kamen não é o verdadeiro disfarce de Ogawara. Nabaru rapidamente aponta que entrar na Midas é quase impossível. Apenas pessoas extremamente ricas e influentes são permitidas. Seu simplesmente diz para ele não se preocupar com os gastos. Ele promete pagar bem por completar o trabalho. Então, com uma voz calma, lembra que recusar não é uma opção. Eles podem aceitar a missão ou deixar que ele os bata novamente, lembrando como Seu os derrotou antes. Noboru e os outros decidem instantaneamente que aceitar o trabalho é a melhor escolha. No dia seguinte, Seu se prepara para continuar caçando relíquias. Antes de sair de casa, ele olha para a rua e vê uma transmissão de notícias em uma grande televisão. O repórter anuncia que um quarto assassinato inexplicável ocorreu. Segundo o relatório, o suspeito tentou cometer suicídio se incendiando. Ao ouvir isso, Seu percebe que tudo está se desenrolando exatamente como antes do surgimento das tumbas no futuro. A linha do tempo não mudou tanto quanto ele esperava. Enquanto Seu continua andando, ele acidentalmente esbarra em Kenshi, que o reconhece imediatamente. Ver Kenshi aqui diz a Seu algo importante. Se Kenshi apareceu neste local, então outra tumba está prestes a se revelar. Seu também nota que Kenshi está carregando uma relíquia. No entanto, é óbvio que ele ainda é inexperiente, pois não está tentando esconder a aura da relíquia. Qualquer um com experiência suficiente poderia notar facilmente. Kenshi ainda grita com raiva para Seu por ter esbarrado nele quando o chão de repente começa a tremer sob seus pés. Seu entende imediatamente que outra tumba está se manifestando. Sem dizer mais nada, ele corre em direção à fonte da perturbação, decidido a chegar antes de qualquer um.
Quase ao mesmo tempo, o telefone de Kenshi começa a tocar. Esperando uma atualização normal, ele atende sem pensar muito. Em vez disso, seu associado traz notícias chocantes. O homem coreano com um machado dourado e prateado foi visto nas proximidades. No instante em que Kenshi ouve essas palavras, tudo faz sentido. Ele finalmente percebe que Seo tem sido o homem misterioso da profecia o tempo todo. Depois que a tumba finalmente emerge, Seo e os outros acordam dentro de uma tumba misteriosa. Ao olhar ao redor, Seo nota algo estranho. Há várias espadas quebradas espalhadas pela área, muitas delas cravadas no chão. A visão de todas essas armas quebradas faz Seo perceber que a relíquia escondida nesta tumba deve ser incrivelmente poderosa. Ele então observa melhor as armas e reconhece sua fabricação. Ele percebe que as espadas foram criadas pelos Muramasa, uma famosa e antiga família de ferreiros. A família Muramasa é conhecida por criar armas extremamente poderosas, e suas espadas são consideradas tesouros nacionais por causa de sua incrível afiação. Suas armas são tão famosas que, mesmo após todo esse tempo, as pessoas ainda as reconhecem pela sua fabricação única. Por causa disso, Seo assume que as espadas quebradas cobrindo o chão devem ter sido criadas pelo clã Muramasa. Ele também acredita que a tumba em si deve estar fortemente conectada à família Muramasa e suas armas. Se tantas espadas deles estão dentro deste lugar, a relíquia escondida aqui também pode estar conectada a elas. No entanto, antes que Seo possa investigar a tumba mais a fundo, seu sistema aparece repentinamente com um aviso importante. Ele informa que a aura maligna da tumba começou a atacar seu corpo. Seo imediatamente fica preocupado e levanta a manga para inspecionar seu braço, notando que sua pele começa a queimar. Percebendo o quão perigosa a situação é, Seo sabe que precisa encontrar a relíquia e escapar da tumba o mais rápido possível. Infelizmente, as coisas não vão tão bem quanto ele esperava. Seo continua explorando a tumba, esperando encontrar a relíquia rapidamente. No entanto, a tumba acaba sendo muito maior do que ele pensava. Ele continua se movendo de uma área para outra, mas não parece haver sinal da relíquia em lugar algum. Para piorar, até mesmo o machado dourado não consegue localizar a relíquia. Seo fica cada vez mais frustrado ao perceber que seu método habitual de encontrar tesouros escondidos não está funcionando desta vez. Seo então começa a pensar em Kenshi. Ele se lembra que Kenshi o seguia mais cedo e começa a se perguntar se Kenshi pode saber algo sobre a tumba. Seo então avista um grupo de pessoas presas em um buraco. Mas o que mais chama sua atenção é uma garota do ensino médio que está completamente fora de si porque foi envenenada por uma relíquia. Qualquer um que for cortado pela lâmina daquela relíquia acabaria na mesma condição da garota. Seo chama os outros dentro do buraco e pergunta quem os empurrou para lá. Depois que Seo descobre que foi Kenshi, ele percebe que Kenshi os ofereceu como sacrifícios para que a ponte sagrada aparecesse. Depois disso, Seo tira o artefato que roubou de Kenshi e percebe que, na verdade, é uma relíquia especial que pertence aos irmãos Sol e Lua. Seu sistema então se ilumina e informa que ele despertou 4 novas habilidades. Seo imediatamente decide testar suas novas habilidades pulando no buraco e lutando contra a garota possuída. Após uma batalha difícil, ele consegue amarrá-la com sua corda de relíquia e a liberta da maldição. Depois disso, Seo pergunta aos outros civis onde está Kenshi, e um deles fala e diz que Kenshi foi visto pela última vez atravessando a ponte e indo mais fundo. Seo ouve isso e deduz que Kenshi deve ter recebido essa informação do usuário da relíquia da profecia. Deixando isso de lado, a garota possuída pede a Seo para remover a corda de relíquia. Então ele a retira imediatamente e a liberta. Enquanto isso, Kenshi é visto atravessando a ponte enquanto fala com um de seus colegas ao telefone. Quando finalmente chega ao buraco, ele supõe que as pessoas que empurrou para dentro já foram sacrificadas. Então, ele desce para o buraco e começa a procurar pela relíquia. No entanto, após procurar um tempo, Kenshi começa a ficar frustrado, pois só vê espadas quebradas e não encontra a Muramasa. Mas quando ele começa a perder a paciência, o mesmo grupo que ele empurrou para o poço aparece de repente e parte para cima dele. Eles cercam Kenshi e começam a espancá-lo. Enquanto o espancam, Kenshi olha para trás e vê Seo parado sozinho. Ele logo percebe que Seo é o responsável por tudo isso.
Seu então zomba de Kenshi, dizendo que ele é péssimo no trabalho porque já tinha uma vantagem. Ainda assim, ele não conseguiu encontrar a relíquia. Deixando isso de lado, Seo usa seu machado dourado para localizar a lâmina Muramasa. Quando encontra a localização, ele usa seu poder para fazer a lâmina voar direto para suas mãos. A lâmina Muramasa então reconhece Seo como seu novo portador. No entanto, avisa que, se ele quiser controlá-la completamente e liberar seu verdadeiro poder, precisará matar 10 humanos primeiro, pois a espada requer sangue humano para ativar suas habilidades. Mas Seo se recusa a matar inocentes por mais poder. Em vez disso, ele usa sua habilidade de domínio para forçar a espada Muramasa a obedecer suas ordens. A Muramasa resiste ao controle de Seo por um tempo, mas ele eventualmente consegue dominá-la e domá-la. A espada, então, começa a brilhar com uma aura azul, deixando Kenshi completamente incrédulo com o que acabou de testemunhar. Depois disso, os civis começam a sair do poço. Seo então nota Kenshi tentando escapar. Ele se aproxima, dá um tapinha no ombro e avisa que ele não está enganando ninguém. Kenshi imediatamente começa a implorar para que Seo o deixe sair do poço. Ele até promete dar a Seo todo tipo de coisas se ele o ajudar a escapar, mas Seo não se interessa por nada do que Kenshi tem a oferecer. Em vez disso, ele simplesmente acerta o joelho no estômago de Kenshi antes de sair do poço. Ao sair, Seo ordena que a tumba se feche. A tumba segue suas instruções, fazendo várias enormes pedras caírem e esmagarem Kenshi dentro. Enquanto isso, o parlamento japonês assiste às notícias, e o presidente fica extremamente irritado, pois só se fala sobre as tumbas e as relíquias. Ele está especialmente furioso com Mori, o chefe da equipe de escavação, porque Mori já havia garantido que cuidaria de tudo. Mori então assegura ao presidente que as coisas são diferentes agora, e como Seo se tornou o maior problema, promete que o eliminará pessoalmente. Enquanto isso, dentro de um banheiro, Seo olha para seu braço marcado e percebe que a lesão é resultado do uso de sua habilidade de domínio. Sempre que usa a habilidade para controlar uma relíquia, a relíquia é reiniciada, mas o processo também causa danos ao seu próprio corpo. Quanto mais forte a relíquia, mais dano o corpo de Seo recebe. Por causa disso, Seo percebe que não conseguirá sobreviver por muito tempo se continuar usando sua habilidade de domínio dessa forma. Ele continua reclamando de suas lesões por um tempo, antes de enfiar a mão no bolso e tirar uma pequena relíquia em forma de pílula, decidindo comê-la. E no momento em que faz isso, fica chocado ao ver que todas as marcas de queimaduras em seu corpo desapareceram completamente. Além disso, ele ganha uma nova habilidade chamada Tolerância. Enquanto Seo está deitado na cama, logo percebe que a habilidade Tolerância lhe dá a capacidade de neutralizar venenos. Isso faz lembrar do corvo que o enviou aqui, e ele começa a se perguntar por que o corvo tentaria tornar sua vida neste mundo muito mais fácil. O sistema de Seo então informa que uma relíquia de grau S está atualmente observando-o. Seo começa a se perguntar se pode ser o Livro das Profecias, um tesouro antigo do Japão. Diferente das relíquias normais, o Livro das Profecias não cria tumbas. Em vez disso, escolhe seu dono por conta própria. E a pessoa escolhida foi uma garota chamada Yuka. O governo japonês logo soube do livro e ofereceu a Yuka um acordo generoso para permitir que usassem o Livro das Profecias em suas operações de escavação. As coisas correram bem por um tempo, mas Yuka nunca foi do tipo estudiosa e sempre teve dificuldades para entender a linguagem antiga do livro. Então, um dia, uma estranha profecia apareceu de repente, e ficou claro que as coisas não terminaram bem para Yuka. Agora, no presente, finalmente é hora de Yuka ler o Livro das Profecias novamente. No entanto, ela fica chocada quando o livro, de repente, lhe dá a profecia de que ela vai morrer. No entanto, toda essa situação faz parte do plano de Seo. Ele está no Japão, sentado em um restaurante, comendo sushi, enquanto espera os agentes japoneses invadirem. Ele sabe que eles devem acreditar que ele está lá para matar Yuka. Os agentes dizem a Yuka para agir normalmente, servir Izio como um cliente comum e olhar nos olhos dele para que o Livro das Profecias possa marcá-lo completamente. Eles também instruem Yuka a sinalizar se algo estranho acontecer. Yuka entra no restaurante e imediatamente se apaixona por Seo.
achando-o incrivelmente bonito. Quando Seu de repente pega sua espada, os agentes do lado de fora se preparam para atacar. Mas antes que possam fazer algo, Yuka fecha a porta, impedindo a entrada dos agentes. Yuka começa a flertar com Seu por mensagens de texto, já que os dois não falam a mesma língua. Seu admite que Yuka tem uma energia muito atraente, então decide acompanhar o flerte dela. Enquanto isso, os agentes continuam esperando do lado de fora, sem saber o que Seu está planejando. Uma explosão ocorre dentro do restaurante. Quando a fumaça se dissipa, os agentes se encontram amarrados pela corda relíquia de Seu. Seu então sai casualmente do restaurante com Yuko ao seu lado. Com os agentes amarrados atrás deles, Seu se vira para Yuko e pergunta para onde ela quer ir no primeiro encontro. Seu e Yuka saem para as ruas, e Seu comenta como é louco que aqueles soldados realmente planejavam enviá-la para a linha de frente. Yuka concorda e diz que era muito irritante como eles sempre a vigiavam em todos os lugares. Seu simplesmente a afaga na cabeça e sugere que talvez eles deveriam causar um pouco de problemas para aqueles idiotas. Enquanto continuam caminhando juntos, Yuka começa a perceber que Seu não é a pessoa má que todos diziam. Por tudo que ela viu até agora, alguém como ele nunca a machucaria. Como acredita que Seu não sabe quem ela realmente é, ela pensa que pode ler seu futuro agora que finalmente se conheceram. No entanto, ela se lembra de que deixou o livro das profecias em casa. Depois que eles chegam a uma área tranquila, sem ninguém por perto, Seu coloca sua espada contra a garganta de Yuka. Ele então pisa em seu celular, antes de dizer calmamente que já sabe que ela é a portadora do livro das profecias. Isso deixa Yuka aterrorizada, e ela começa a entrar em pânico ao perceber que Seu conhecia sua verdadeira identidade o tempo todo. Um pouco depois, os dois se sentam em um bar próximo. Seu coloca um caderno na mesa e diz a Yuka para anotar todas as profecias que ela vê no livro das profecias. Yuka tenta explicar que não pode fazer isso porque deixou o livro em casa. No entanto, Seu imediatamente descarta essa desculpa. Ele diz a ela para simplesmente tocar a tatuagem em seu corpo e dizer as palavras Livro das Profecias, e a relíquia aparecerá. Yuka faz exatamente como Seu diz, e fica chocada quando o Livro das Profecias aparece bem na sua frente. Seu então a instrui a começar a anotar todas as profecias que conseguir encontrar. Ele a avisa para não deixar nenhuma de fora, pois cada profecia pode ser importante. Yuka passa um bom tempo escrevendo tudo, preenchendo página após página com as profecias do livro. Depois de escrever por um bom tempo, ela finalmente coloca a caneta para baixo e diz a Seu que não consegue continuar porque sua mão dói muito. Ela até oferece o livro das profecias a ele e pergunta se ele a deixará ir. No entanto, Seu imediatamente recusa. Ele diz a ela que se fosse tão simples pegar o livro das profecias, ele já teria feito isso há muito tempo. O livro é uma relíquia lendária de grau S, e tentar forçá-lo sob seu controle com sua habilidade de dominação teria uma enorme penalidade. Seu percebe que a Muramasa era apenas uma relíquia de baixo grau, mas forçá-la a obedecê-lo quase queimou sua mão inteira. Comparado a isso, o livro das profecias está em um nível completamente diferente. Se ele tentasse usar dominação em uma relíquia de grau S como essa, ele tem certeza de que a reação seria forte o suficiente para matá-lo na hora. Então, depois de um tempo, Seu se levanta e saca sua espada. Yuka imediatamente assume que ele está prestes a matá-la, então ela começa a tentar convencê-lo desesperadamente de como ela pode ser útil. Ela diz que pode ajudá-lo com o livro das profecias e que mantê-la viva seria muito mais vantajoso do que se livrar dela. No entanto, Seu diz que ela está completamente errada. Sem dizer mais nada, ele balança a espada e destrói o livro das profecias, causando uma pequena explosão. No momento em que a relíquia é destruída, Yuka desmaia de repente. Enquanto ela cai, Seu diz em voz baixa que está fazendo tudo isso por ela. Nesse instante, o sistema de Seu se ilumina e informa que ele ganhou uma enorme quantidade de pontos adicionais. Antes que ele possa pensar muito sobre isso, um grupo de soldados invade o prédio, procurando pelo livro das profecias. No entanto, Seu calmamente diz que eles chegaram tarde. Ele simplesmente aponta para a relíquia destruída e mostra que o livro já foi reduzido a pedaços. Os soldados imediatamente perdem a paciência
e se preparam para atirar em Seal. No entanto, Seal casualmente joga uma relíquia de gelatina na mão de Mori. A relíquia instantaneamente libera o aroma da comida favorita de cada um, colocando todos que a cheiram em um estado de transe. Cada soldado sente o cheiro. Momentos depois, todos começam a brigar entre si por uma tigela imaginária de bolinhos de arroz. Enquanto eles estão completamente distraídos, Seal escorrega silenciosamente para longe. Quando os soldados voltam a si, Seal já está em um voo para Las. Durante o voo, Seal pensa no incidente conhecido como a Grande Tombificação. Há muito tempo, o mundo inteiro foi engolido por um colossal túmulo. Esse evento foi o que levou as relíquias a se espalharem pelo mundo. Seal também se lembra de ter ouvido sobre o lendário Jardim da Ganância subterrâneo, e está convencido de que se refere ao leilão Midas que está sendo realizado em Las Vegas. Não muito depois, Seal chega em Las Vegas e se encontra com seu parceiro. Juntos, eles começam a analisar a lista de participantes esperados para o leilão. A pessoa que Seal está procurando é um homem chamado Oguara TZ, e ele está quase certo de que Oguara estará presente. Seal então olha a lista de relíquias que serão leiloadas. No entanto, ele fica chocado ao perceber que nenhuma delas é uma relíquia de grau divino. Isso o deixa imediatamente confuso, pois a profecia claramente sugeria que algo muito mais valioso apareceria. Mesmo assim, Seal decide que ainda vai participar do leilão. Seu associado rapidamente o lembra que os lances começam em 1.000 milhões e Seal obviamente não tem esse tipo de dinheiro. Seal já sabe disso, mas simplesmente lembra Noboru que eles estão em Las Vegas. Para ele, ainda há muito dinheiro esperando para ser feito antes do leilão começar. Ao mesmo tempo, um misterioso empresário recebe uma ligação informando que Seal destruiu o livro das profecias sozinho. O chamador pergunta se eles devem caçar Seal e eliminá-lo pelo que ele fez. No entanto, o empresário imediatamente rejeita a ideia. Em vez de matar Seal, ele quer recrutá-lo. Ele acredita que Seal poderia se tornar um aliado extremamente valioso se conseguirem convencê-lo a se juntar a eles. Enquanto isso, Seal já está dentro de um dos cassinos. Logo, ele atrai uma enorme multidão após ganhar vários jackpots seguidos. Sua incrível sequência de vitórias rapidamente chama a atenção da equipe do cassino, que começa a suspeitar que ele pode estar trapaceando. Os oficiais do cassino param Seal e o inspecionam minuciosamente, verificando todos os seus pertences em busca de algo suspeito. No entanto, o único item incomum que eles encontram é um simples chaveiro. O que eles não percebem é que o chaveiro é, na verdade, o machado dourado de Seal. Disfarçado como um chaveiro, Seal tem usado secretamente sua habilidade de atrair riqueza, permitindo que ele ganhe jackpot após jackpot, sem levantar muitas suspeitas. Nesse momento, o misterioso empresário de antes entra repentinamente no cassino. Assim que Seal o vê, ele imediatamente o reconhece como Takuya. Seal sabe que se alguém como Takuya apareceu pessoalmente, então algo grande está prestes a acontecer. Pouco depois, Seal finalmente avista Tae-jun, seu ex-chefe. Assim que seus olhares se encontram, a expressão de Seal se torna séria enquanto ele o encara. No entanto, Tae-jun simplesmente passa por ele, pois os dois ainda não se encontraram oficialmente. Seal não consegue evitar um sorriso. Está convencido de que antes da noite acabar, sairá com todas as relíquias valiosas. Mas, de repente, Noboru o alerta que a bolsa que ele carrega está tremendo violentamente. Seal rapidamente a abre e vê o machado prateado vibrando em pânico. Seal entende imediatamente o que está acontecendo. O machado prateado só reage assim quando inimigos próximos estão mirando na riqueza de alguém. Isso significa que há pessoas perigosas por perto, já focadas nele. Seal olha ao redor do cassino, tentando descobrir de onde vem a ameaça. É então que percebe que as pessoas estão entrando em pânico por razões completamente diferentes. Vendo as reações estranhas de todos, Seal se pergunta o que está acontecendo. Nesse momento, uma linda garota loira entra na sala, e assim que Seal a vê, reconhece imediatamente como Irene, a filha da família Hilton. Em sua vida anterior, Irene tinha um poder aterrorizante. Ela era conhecida como a Rainha da Falência, pois quem ficasse perto dela acabava sendo atingido por uma terrível má sorte.
Lembrando disso, Seo sabe que a coisa mais inteligente a fazer é ficar o mais longe possível dela. Seo imediatamente se vira e tenta sair, mas Irene o nota e começa a caminhar em sua direção. Seo acelera o passo, esperando sair antes que ela o alcance. No entanto, assim que ele toca a maçaneta da porta, leva um choque. Ao mesmo tempo, seu sistema aparece e informa que uma presença ominosa vem da porta. Antes que Seo possa reagir, Irene o alcança e agarra seu braço. Ela educadamente diz que quer pedir um favor. No instante em que ela o toca, Seo vê suas estatísticas caírem a uma taxa alarmante por causa da má sorte de Irene. Seo rapidamente se livra da mão dela e pergunta o que ela quer. Irene pergunta se Seo é a pessoa que tem ganhado vários jackpots seguidos. Ela diz que o tem observado e quer saber o segredo por trás de sua incrível sorte. Seo imediatamente nega saber algo sobre isso. No entanto, antes que ele possa dizer mais, seus subordinados pulam na conversa. Eles dizem a Seo para não desperdiçar uma oportunidade perfeita de conversar com uma garota bonita. Seung-woo imediatamente se aproxima e tenta pedir o número de Irene. No momento em que faz isso, a má sorte de Irene se ativa. Em segundos, todos ao redor são atingidos por uma praga misteriosa. Seo tenta imediatamente fugir antes que a má sorte o alcance também, mas corre direto para a porta trancada. Vendo-o preso, Irene se aproxima e pede desculpas. Ela explica que já sabe que todos que se aproximam dela acabam enfrentando má sorte. É exatamente por isso que ela queria saber o segredo de Seo. Ela espera que, se conseguir aprendê-lo, talvez possa se tornar alguém que traz felicidade às pessoas, em vez de má sorte. Seo olha nos olhos inocentes de Irene e não consegue acreditar que ela é a mesma pessoa que conheceu em sua vida anterior. Naquela época, ela era cruel, sem coração e temida por todos. A garota gentil à sua frente agora não poderia ser mais diferente. Nesse momento, o sistema de Seo aparece novamente. Ele informa que sua habilidade de tolerância foi ativada, reduzindo os efeitos das relíquias inimigas pela metade. Seo percebe imediatamente que esta é a mesma habilidade que ganhou após comer a relíquia em forma de pílula mais cedo. Assim que entende como funciona, um leve sorriso surge em seu rosto. Ele não precisa mais evitar Irene, pois a má sorte dela não o afeta tanto assim. Na verdade, Seo percebe que ficar perto de Irene pode até lhe favorecer. A má sorte dela reduzirá a sorte de todos ao redor, dando-lhe uma vantagem ainda maior. Com isso em mente, Seo pede a Irene para ir com ele até o leilão. Quando chegam, Seo percebe que quase 2/3 da plateia já sumiram por não aguentarem a má sorte de Irene. Ele até ouve que a empresa de Tae-jun pegou fogo. Mesmo assim, Tae-jun ainda está no leilão, o que diz a Seo que os relicários vendidos hoje devem ser muito mais valiosos do que o que acontece lá fora. Enquanto espera o leilão começar, Seo pensa em como Irene é realmente gentil. Ele percebe que a única razão pela qual ela se tornou a temida rainha da falência em sua vida anterior foi porque sua relíquia arruinou sua vida e distorceu sua personalidade. Um momento depois, Irene agradece a Seo por concordar em mostrar o cassino. Seo apenas sorri e diz que não é problema algum. Ouvir essas palavras gentis deixa Irene genuinamente feliz. Instantaneamente, quando seu humor melhora, o chão começa a tremer. O sistema de Seo imediatamente o avisa que quanto mais feliz Irene fica, mais forte se torna o poder de sua relíquia, causando ainda mais infortúnio a todos ao redor. O terremoto continua por alguns momentos antes de finalmente parar, quando Irene se acalma. Seo diz a Irene para não se culpar por sua má sorte. Ele diz que um dia ela pode até se tornar alguém que traz felicidade às pessoas ao seu redor, em vez de sofrer. Seo continua conversando com Irene por um bom tempo, fazendo parecer que resolver seu problema será fácil. Quando o leilão começa oficialmente, quase todos os participantes perderam a cabeça por causa da má sorte avassaladora. As pessoas começam a brigar por quase todas as relíquias que aparecem no palco, elevando os preços cada vez mais. No entanto, a habilidade de domínio de Tae-jun se mostra incrivelmente poderosa. Ele permanece quase imune à relíquia de Irene e consegue ganhar vários lances importantes. Sempre que Tae-jun demonstra interesse em uma relíquia que parece ser lixo,
Seo imediatamente aumenta o preço de lance de propósito. Ele sabe que Tae-jun não gastaria dinheiro em algo a menos que tivesse valor oculto. Depois de um tempo, Seo consegue riscar várias relíquias valiosas de sua lista. Mesmo assim, a relíquia de grau divino mencionada na profecia ainda não apareceu, deixando-o se perguntando se a profecia estava de alguma forma errada. Mas então, tudo muda. O leiloeiro anuncia de repente uma relíquia especial chamada Muda de Amendoeira Misteriosa. No momento em que Seo ouve essas palavras, seus olhos se arregalam de choque. Ele percebe imediatamente que a chamada Muda de Amendoeira é na verdade a lendária Árvore da Vida Eterna. Seo levanta a mão para fazer um lance, e Tae-jun imediatamente levanta a dele para igualar. Isso é o suficiente para convencer Seo de que Tae-jun provavelmente sabe o que a Árvore da Vida realmente é. Há muito tempo, um monarca lendário que governou o antigo reino de Dália se tornou obcecado por ganhar a imortalidade. Ele passou anos procurando a Árvore da Vida, esperando que ela o deixasse viver para sempre. Antes de Seo viajar de volta no tempo, o veneno de relíquia havia destruído completamente seu corpo. A única coisa que o mantinha vivo era o fruto da Árvore da Vida. Mas o fruto estava em posse de Tae-jun. Por isso, Seo não teve escolha a não ser fazer todo o trabalho sujo apenas para sobreviver. Agora que teve uma segunda chance, Seo sabe que não pode deixar Tae-jun obter a Árvore da Vida novamente. Se ele fizer isso, será forçado a enfrentar aquele mesmo futuro miserável novamente. A expressão de Seo muda imediatamente quando o leiloeiro anuncia que a Árvore da Vida é amplamente conhecida como nada mais do que uma droga que melhora a potência masculina. A multidão instantaneamente fica animada ao ouvir isso. Aproveitando a atmosfera, o leiloeiro inicia o leilão em $200 mil, sem perder um segundo. Tae-jun choca a todos ao fazer um lance de 10 milhões. A sala inteira fica em silêncio por um momento, após ouvir um número tão absurdo. Até Seo começa a suar um pouco. À medida que mais licitantes ricos decidem participar, o preço continua subindo até que o lance atual atinge 50 mil. Seo começa a tremer ao ouvir números tão altos, pois nunca imaginou que o leilão chegaria a esse ponto. Então, sem hesitar, Tae-jun aumenta o preço mais uma vez e faz um lance de 100 milhões de dólares. Após um breve momento de silêncio, nenhum dos outros licitantes responde. Vendo que ninguém está se manifestando, o leiloeiro se prepara para encerrar o leilão e vender a Árvore da Vida para Tae-jun por 100 milhões. Antes do martelo cair, Seo sinaliza para Irene. Ela levanta a mão e faz uma nova oferta de 150 milhões de dólares. Todos ficam sem palavras. Até Tae-jun fica surpreso, pois ninguém esperava que um licitante aleatório aumentasse tanto o preço. Sem desistir, Tae-jun sobe a oferta para 160 mil. O que se segue é uma intensa disputa entre ele e Irene. Finalmente, Irene aumenta a oferta para inacreditáveis 300 milhões de dólares. Quando Tae-jun está prestes a fazer outra proposta, seu assistente o interrompe rapidamente. Ele explica que a mulher que está licitando é Irene, a filha mais nova da família Houghton. Quando se trata de dinheiro, ele simplesmente não pode competir com ela. Tae-jun não se importa e está disposto a arriscar toda a sua fortuna para ganhar a Árvore da Vida. Mesmo assim, seu assistente o impede fisicamente de fazer outra oferta, deixando Irene como vencedora do leilão. Após o leilão, um dos atendentes diz a Irene que começarão a preparar a Árvore da Vida para ela. Seo agradece sinceramente a Irene por ajudá-lo a vencer o leilão. Embora admita que se sente um pouco culpado pelo quanto ela teve que gastar, Irene diz que não se importa. Se comprar a Árvore da Vida pode resolver seu problema, então o dinheiro não importa para ela. Ela pergunta a Seo se ele encontrou algo que possa remover sua má sorte, talvez um talismã especial ou algum tipo de relíquia. Seo diz que a verdadeira solução é se livrar do estranho objeto que a tem seguido. No fundo, Seo já sabe exatamente o que é aquele objeto. Tudo o que Irene precisa fazer é jogar fora a relíquia da falência, e sua má sorte desaparecerá junto com ela. Resolver o problema dela também o beneficia, pois ele poderá reivindicar a relíquia para si. No final, é o resultado perfeito, pois lhe permite matar 2 coelhos com uma cajadada só.
Seo fica completamente chocado quando Irene diz que nada a tem seguido. Pensando por um momento, ele faz uma pergunta diferente. Ele quer saber se alguma tatuagem estranha apareceu em seu corpo. No momento em que Seo vê a reação de Irene, percebe que estava certo. Esse tipo de tatuagem é um sinal claro de uma relíquia vinculada. Seo se lembra imediatamente da tatuagem no braço de Yuka. Aquela marca era a prova do contrato que a tornava a proprietária do Guia Futuro. Ao contrário das relíquias consumíveis, as relíquias vinculadas só podem ser usadas pela pessoa a quem estão ligadas. Ninguém mais pode usar seu poder. Irene então mostra a Asio várias fotos da estranha tatuagem. No momento em que ele as vê, reconhece imediatamente o que são. Aquelas marcas pertencem a uma relíquia parasita, um tipo extremamente raro de relíquia que infecta seu portador e se torna parte de seu corpo. Percebendo isso, Seo entende que tirar a relíquia de Irene não será tão fácil quanto pensou. Em vez de forçar a situação, Seo diz a Irene que devem procurar outra solução. Ele lhe dá seu número de telefone e promete que não vai desaparecer ou abandoná-la no meio do caminho. Irene fica aliviada ao ouvir isso e aceita feliz. No fundo, porém, Seo tem um motivo completamente diferente para ficar perto dela. Se ele não pode roubar o poder da relíquia para si, a próxima melhor opção é manter a relíquia e sua proprietária o mais perto possível. Deixando isso de lado, um dos atendentes chega trazendo a árvore da vida e todos os outros itens do lance vencedor. O atendente pergunta se Seo precisa de ajuda para carregar tudo, mas Seo recusa educadamente e diz que já tem alguém para ajudá-lo. Seo chama Arai, esperando que ele responda imediatamente, mas após várias tentativas, ninguém responde. Nesse momento, Seo já sabe exatamente o que está acontecendo. A cena muda para Arai e seu grupo correndo pelas ruas, com várias mochilas cheias de dinheiro do Seo. O plano é simples, vão deixar a cidade antes que Seo perceba o que aconteceu, acreditando que ele nunca os encontrará. Justo quando acham que escaparam, um machado prateado voa em direção ao rosto de Eirai. Ele desvia por poucos centímetros antes de cravar-se perto dele. Eirai congela em choque enquanto Seo sai das sombras e pergunta como tiveram a coragem de roubar seu dinheiro. Eirai não consegue entender como Seo os encontrou tão rápido. Seo explica casualmente que o machado prateado o guiou até eles. Agora que os encontrou, promete fazer todos pagarem por traí-lo. Seo então tira uma estranha pedra pomes e ativa seu poder. A relíquia invoca instantaneamente um enorme pilar de pedra atrás dele. Ele explica que é uma relíquia antiga famosa por neutralizar ataques inimigos, e ele a ganhou no leilão de hoje. Como a obteve há pouco tempo, é a chance perfeita para testar o que ela realmente pode fazer. Segundo Seo, a relíquia não apenas reflete ataques, mas também detecta as ações futuras de uma pessoa e as pune antes que sejam realizadas. Assim que ativa seu poder, Arai e sua equipe sentem algemas pesadas em seus pulsos. Essas são as algemas da traição. Após alguns segundos, as algemas desaparecem misteriosamente, deixando Arai e os outros completamente confusos. Seo explica que agora estão ligados ao código de Hammurabi. Enquanto forem leais, nada lhes acontecerá. Mas no momento em que pensarem em traí-lo novamente, seus corpos serão despedaçados. Ao ouvir isso, Eirai e seus dois capangas rapidamente se desculpam e prometem que não vai acontecer de novo. Seo então os leva para sua casa e diz que o trabalho deles é colher os frutos da árvore da vida. Sem perder tempo, os três começam a trabalhar. No começo, a relíquia reclama, mas depois de um tempo começa a gostar, pois suas mãos são bem delicadas. Seo fica surpreso com isso e acha que eles devem ter uma alta afinidade com a relíquia. Ele se lembra de ter tentado amarrar a árvore da vida na noite anterior, mas falhou completamente. Nesse momento, Seo recebe uma ligação de um número familiar. É Tai-jun. Tai-jun vai direto ao ponto e diz que quer falar sobre a árvore da vida que Seo agora possui. Mas Seo o interrompe, dizendo que não tem nada a discutir. Antes de desligar, a ligação deixa Tai-jun levemente irritado. Seu assistente se aproxima e diz para não se preocupar. Ele afirma que se Tai-jun lhe der acesso às relíquias da empresa, conseguirá recuperar a árvore da vida sem muita dificuldade. Mais tarde naquela noite, Seo está sozinho em um bar e se lembra de alguns dias atrás, quando o machado prateado lhe deu um aviso.
Aquele aviso significava que Tae-jun havia começado a rastreá-lo, mas até agora, Seo não viu nenhum sinal dele. Um momento depois, o assistente de Tae-jun, Takuya, entra no bar. Ao vê-lo, Seo percebe que eles realmente estão subestimando-o, se só enviaram Takuya. Takuya chama Seo, mas ele o ignora completamente. Depois que Takuya continua chamando seu nome por um tempo, Seo de repente se vira e acerta o estômago de Takuya com o cotovelo, derrubando-o no chão. O ataque deixa Takuya furioso. O sistema de Seo imediatamente informa que Takuya perdeu completamente a compostura, fazendo sua dominância enfraquecer. Isso era exatamente o que Seo queria. Ele sabia que a habilidade da relíquia de Takuya depende muito de manter a calma e a dominância. Agora que ele perdeu a compostura, temporariamente não consegue usar relíquias. Seo continua zombando dele, deixando Takuya ainda mais irritado. Sem conseguir se controlar, Takuya parte para cima de Seo e tenta ativar um relicário de veneno. Mas Seo nem se mexe, pois nada acontece. O veneno não sai. Seo simplesmente agarra Takuya pela cabeça e esfrega seu rosto no balcão, lembrando-o que, uma vez que sua dominância é enfraquecida, ele não pode mais usar relicários. Takuya se vira para olhar Seo e fica chocado por ele saber tanto sobre relicários. Sem dizer mais nada, Seo pega o relicário e o doma facilmente com sua dominância esmagadora. Uma vez que o relicário se submete a ele, Seo despeja seu pó nas costas de Takuya. Esse relicário é na verdade um relicário de grau abundante, criado entre escravos na África. Quem tocar no pó, ou até mesmo respirar, perderá temporariamente a razão e se tornará um zumbi sem vontade própria. Como esperado, é exatamente isso que acontece com Takuya. Vendo-o reduzido a um zumbi sem mente, Seo acha que isso deve ser suficiente para atrasar os planos de Tae-jun por um tempo. No dia seguinte, Takuya está trancado em uma sala de detenção na sede de Tae-jun, mesmo após um dia inteiro ter passado. Ele ainda está vagando como um zumbi sem cérebro. Vários agentes perguntam a Tae-jun o que fazer com Takuya, mas Tae-jun não se importa com sua condição. Ele diz para esquecerem Takuya e se concentrarem em recuperar todos os relicários que deveriam estar em sua posse. Os agentes explicam nervosamente que, quando Takuya foi preso, não conseguiram encontrar um único relicário com ele. E isso só deixa Tae-jun mais furioso. Furioso porque tanto os relicários quanto seu agente se tornaram inúteis. Ele imediatamente ordena que seus homens contatem seu advogado, Masako, o mais rápido possível. No dia seguinte, Seo chega ao aeroporto com Eirai e o resto de seus capangas. A maior parte da bagagem que eles carregam está cheia dos valiosos relicários que Seo conseguiu coletar até agora. Olhando para tudo que reuniu, Seo está confiante de que esses relicários o ajudarão a obter relicários ainda mais poderosos no futuro. Justo antes de embarcar, o advogado de Tae-jun, Masako, aparece de repente e pede para falar com ele. A reunião acaba fazendo Seo perder completamente seu voo. Masako explica que está ali em nome de Tae-jun para oferecer um contrato a Seo. Segundo o acordo, Seo receberá imediatamente um pagamento de 100 mil dólares. Depois disso, continuará recebendo um generoso salário mensal. E Tae-jun promete que ninguém irá interferir em sua vida pessoal. Tudo o que Seo precisa fazer em troca é se tornar um dos subordinados de Tae-jun e trabalhar para sua organização. Seo nem pensa na oferta antes de rejeitá-la. Ele a chama diretamente de nada mais que um contrato de escravo. Masako ainda tenta persuadi-lo, avisando que fazer um inimigo de Tae-jun é uma péssima ideia, pois ele é um dos homens mais poderosos. Em vez de responder com palavras, Seo saca o relicário de pó-zumbi e diz a Masako que ela é quem deveria se preocupar. Masako permanece completamente calma, pois acredita que Seo está apenas blefando. Afinal, ela não acha que ele teria coragem de usar um relicário tão perigoso no meio de um aeroporto lotado. No segundo seguinte, Seo prova que ela está errada. No momento em que se move, Masako imediatamente desliza para trás e dispara um poderoso canhão d'água direto para ele. Seo ativa rapidamente a pedra de Hammurabi e bloqueia o ataque com facilidade. O relicário imediatamente reflete o canhão d'água de volta para Masako, mandando o ataque de volta para sua dona e a derrubando no chão. Todos ao redor ficam maravilhados com a luta que se desenrola diante deles.
A batalha parece tão incrível que as pessoas imediatamente puxam seus celulares e começam a gravar tudo que veem. Enquanto Masako luta para se levantar, Seu caminha calmamente até ela e se prepara para despejar o pó zumbi sobre ela. Não muito depois, a segurança do aeroporto recebe várias denúncias sobre uma mulher nua causando problemas e assediando pessoas dentro do terminal. Só por essas denúncias, é óbvio que Seu acabou usando o relicário nela. Depois de reivindicar o relicário de Masako para si, o corvo misterioso fala repentinamente com Seu e o avisa que um perigo está se aproximando rapidamente. Em vez de ouvir, Seu começa a socar o ar de frustração, pois não tem intenção de receber ordens do mesmo corvo que o mandou de volta no tempo sem dar explicações. Justo então, Tae-jun entra na sala. No momento em que Arai o vê, ele fica nervoso e pergunta baixinho a Asio se realmente ficarão bem. Tae-jun se apresenta casualmente a Arai, mas antes que Arai possa responder, Tae-jun ativa um de seus relicários. Um raio roxo atinge Arai e seus capangas ao mesmo tempo. Quando Seu vê a expressão no rosto de Tae-jun, percebe que a situação ficou muito mais perigosa. Esse foi o episódio 5. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.